De volta para a segunda sessão sobre a história, os conceitos e métodos da ciência política no Brasil, capítulo Rio de Janeiro. Então a gente está aqui recuperando um pouco da trajetória, né, a partir da trajetória de alguns pesquisadores, a fortuna dessa disciplina que tem uma constituição relativamente recente e essa mesa especificamente, então, sobre comunicação política e segurança pública, né, origens e desdobramentos, imagino eu. Eu queria primeiro, então, agradecer, me apresentar. Meu nome é Alessandra Aldeir, né, eu gostaria de defender um pouco a minha legitimidade enquanto apresentadora de uma mesa tão importante, porque a minha presença, ao mesmo tempo, denota esse esforço da ciência política brasileira para estabelecer as suas fronteiras, mas, ao mesmo tempo, a sua permeabilidade, certo? Enquanto uma disciplina interdisciplinar, onde vários problemas confluem. Então, me sinto um pouco infiltrada na ciência política com a minha origem e prática na comunicação. Eu tenho, né, formação em comunicação, mestrado e doutorado em ciência política aqui na casa, e agora milito numa pós-graduação de comunicação. No entanto, né, muitas vezes os convertidos podem ser mais engajados do que aqueles criados na fé, né? E eu, na ciência política, me sinto muito em casa, em termos da disciplina. É onde eu fiz uma formação acadêmica propriamente dita e acompanhei a consolidação da BCP, particularmente da área da comunicação política, que eu acho que hoje estou mais próxima, posso apresentar melhor, da área da opinião pública e comunicação política, da qual o Marcos Figueiredo é um dos pioneiros e fundadores, e o Glaucio Dilon Soares também, com trabalhos pioneiros escritos no Brasil sobre opinião pública e comunicação política, quando isso ainda não estava na pauta dos problemas que a ciência política admitia como próprios. Então, né, duplamente infiltrada na ciência política e no Rio de Janeiro, que eu também, né, vim de fora. Meu lugar aqui é mais de apresentar esses professores e pesquisadores que são meus mestres e amigos. Então, não vou me alongar, é mais um pouco que eu queria chamar a atenção para o que eu conheço um pouco melhor, que é a inserção e institucionalização do tema da comunicação política dentro da ciência política e da BCP. E aqui que eu acho que o papel do professor Marcos Figueiredo e do IUPERJ foi fundamental, né? Embora já existissem, né, as ciências sociais estudam a comunicação desde sempre, né? A comunicação é um fenômeno da política e das ciências sociais, e a evidência disso é crescente ao longo dos séculos 19, 20, cada vez mais é central a discussão das questões da comunicação. Mas na ciência política, né, nacional propriamente dita, esse interesse começou a se fortalecer com a fundação, com a criação de um grupo de pesquisa dentro da Ampox, né, que começou a reunir, a partir da iniciativa justamente do professor Marcos Figueiredo, Fernanda Azevedo na Unicamp, Vera Chaia da PUC de São Paulo, as pessoas que estavam migrando de outros temas, opinião pública, até questões trabalhistas, questões agrárias, dependendo do pesquisador, está vindo de outras áreas, confluindo para esse interesse. Então, foi o primeiro esforço institucional, foi um grupo da Ampox, né? Já existia um grupo sobre comunicação política na comunicação, então a comunicação em termos cronológicos é anterior, o interesse na comunicação política, né? E os grupos começaram a a dialogar, a frequentar os congressos uns dos outros. Isso culminou em dois momentos importantes, que foram a fundação da Compolítica, Associação de Pesquisadores em Comunicação e Política do Brasil, em 2006. A associação, então, já está com essa trajetória, já fizemos 5 congressos, e atualmente eu estou presidindo a Associação de Pesquisadores em Comunicação Política. A gente tem uma revista com política, e eu queria mostrar depois um gráfico dessa revista que saiu na última edição para terminar a apresentação aqui da mesa. Depois da fundação da Compolítica, outro marco importante foi
a partir da iniciativa do professor Marcos Figueiredo e outros professores, a criação da área temática de comunicação política e opinião pública na ABCP. Isso foi em 2008, a partir de então a gente começou a funcionar em todas as edições do Congresso e com discussões relevantes, um bom aporte de trabalhos em todos os níveis, mestrado, doutorado. Eu acho que isso denota a consolidação da área. E o professor Marcos Figueiredo, que capitaneou boa parte desse processo e foi meu orientador de doutorado, não só meu. Então, o que a gente conseguiu fazer recentemente, eu queria mostrar aquele gráfico, na Associação da Compolítica, a gente fez um diretório de todas as teses e dissertações publicadas no Brasil na área de comunicação política, em todas as disciplinas, não só na comunicação e na ciência política. Isso dá um gráfico, deu vários dados, gerou vários dados. A gente tratou esses dados, estão num artigo, no último número da revista. São 635 trabalhos em comunicação e política, espalhados principalmente em comunicação e ciência política, mas também em outras disciplinas. A gente fez as árvores genealógicas desses trabalhos, para mostrar de onde partiam as orientações e o nível de frutificação dessas dissertações, ou seja, aqueles que orientavam trabalhos de mestrado e doutorado, que por sua vez se tornavam orientadores de trabalho de mestrado e doutorado. E aqui é a posição do Marcos Figueiredo, que é a árvore mais ramificada de todo o levantamento que a gente fez, certo? Que se relaciona com outros centros importantes da pesquisa em comunicação política. Aqui é o Fernando Azevedo, na Federal de São Carlos. Ali é o Luiz Felipe Miguel, na UNB, que tiveram orientandos em comum. Então, os nós aqui desses gráficos são orientandos que foram orientandos deles e seus, certo? Então, na verdade, eu só queria ilustrar com esse mapa, primeiro, a variedade, a nacionalização desse tema, essa história geracional que a gente está conseguindo levantar, e sugerir que vocês entrem para investigar, porque tem muitos dados e tem um primeiro artigo sobre esse material. E eu acho isso bem significativo do seu papel, assim, fundador e seminal nessa área. Então, essa apresentação um pouco informal e rápida que eu tinha para fazer. Eu passo a palavra para quem de direito. Primeiro, professor Quem de esquerda? Glaucio, quem de direito. Passo primeiro para quem? Marquinhos. Ordem de... Obrigado. Obrigado pela... É bom estar aqui, meio que fazendo um break da recuperação. Depois eu volto para a recuperação. É importante essa apresentação que a Alessandra fez, e vou detalhar pequenas coisas que foram cruciais para a criação dessa área de comunicação e política aqui na casa, que começou em 1993 ou 4, né? 3 ou 4. É um negócio, é bom os novos saberem desse detalhe. Eu sempre militei aqui na área de política, opinião pública e eleição, seguindo o mainstream da ciência política brasileira, aonde a comunicação política estava absolutamente ausente. Ausente também nos nossos
nos nossos... na nossa bibliografia tipicamente americana. Bom, um dia a Alessandra e dois colegas, o Vladimir e a Heloísa, me chamaram num canto aí no corredor. Falaram assim: nós queríamos estudar comunicação política. Você está disposto a orientar a gente? Eu falei: como? Eu não conheço nada de comunicação política. Não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A conversa vai, a conversa vem. Eu topei, fui para casa, levantei a minha bibliografia, comecei a estudar, fizemos um grupo de trabalho, que foi a primeira pesquisa que fizemos, que foi analisar a eleição municipal 2006, hein? 96? 96. Com base na bibliografia que levantamos, fizemos uma adaptação e ficamos aí 6 meses estudando a propaganda dessa eleição municipal. Bom, terminado isso, fizemos um artigo tomando como referência alguns autores que achávamos importantes. Aí, no caso, o William Reich, como é o nome dele? Reason Decision, Popke, e McCabe e o Popke. Esses 3 autores eu usei como fonte de referência teórica para entender o que havíamos achado na pesquisa. Fizemos esse artigo, publicamos em 3 lugares, e aí eu vejo este trabalho como o início, né? Ponto de partida de um modelo de análise política sobre a comunicação política. Aí pudemos entender uma porção de coisa que hoje está bastante disseminado, e tem aí a bibliografia que eles fizeram o levantamento, tem as teses e além disso, artigos em geral sobre esse assunto. Então, na verdade, a discussão para a montagem do grupo de pesquisa que fizemos, foi um esforço intelectual
da Alessandra, da Heloísa, do Vladimir e meu. E jogamos esse artigo no mundo. As primeiras reações foram pau atrás de pau, porrada atrás de porrada, até que cansaram de dar porrada e o artigo passou a ser bem aceito em várias áreas, inclusive na escola de comunicação, por exemplo, a ECA, em São Paulo. Enfim, a coisa deu certo. Deu certo, ótimo, vamos em frente. Aí formalizamos o grupo no DOCSA, no Laboratório de Estudo em Comunicação Política e Opinião Pública. E o DOCSA sobreviveu, então, até recentemente, em pleno vapor. Houve um pequeno recuo nos últimos anos, por conta da crise do então EUPERJ. Nós ficamos de mãos atadas, etc, etc. E os colegas que estavam na ocasião, orientandos meus e colegas de outros lugares, fizemos alguma coisa. Estamos há 1 ano tentando retomar o mesmo ímpeto, mas eu tive meus problemas que prejudicou bastante. Então, acho que eu estou dizendo, estou voltando. Expectativa de lá para junho eu estar em ordem, capaz de manter um diálogo profícuo, porque essa atividade, né, cansa quem não está, para quem está debilitado. Então, está aí a disciplina de comunicação política e opinião pública. Pelo menos diária, né? Tá aí, não, eu diria uma disciplina mesmo. Ela tem seus cânones, tem um enorme debate teórico sobre enorme debate metodológico para produzir alguma coisa que o William Hague, no texto dele que serviu de base, ele faz uma provocação. E o livro é sobre o debate da comunicação durante a Constituição, a criação da Constituição dos Estados Unidos. Ele analisou todos os debates e, entre outras coisas, o mais importante, ele disse: estou fazendo isso aqui, não é à toa, estou fazendo isso aqui para dizer aos meus colegas e aos políticos o que os políticos sempre perguntam. O que eu preciso saber para ganhar uma eleição? Então ele faz o livro dele nesse sentido. Aqui está um modelo de análise
que pode ajudar você a ganhar a eleição. Esse artigo que nós fizemos, na primeira grande atividade do grupo, o objetivo acabou sendo o mesmo, seguindo o conselho do William Wright. O que os políticos precisam saber para melhorar o seu desempenho nas campanhas e eventualmente ganhar uma eleição. Foi isso que a gente fez. Tá? Mais um pouco. Tá? Então, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito a paciência. E vamos seguir em frente. Mais alguma coisa, na conversa a gente desdobra. Glaucio. Eu fui convidado para falar a respeito de segurança pública. É um privilégio estar falando na frente daquela senhora que está ali, tão bonita, porque ela é uma das pioneiras. Não em idade, não adianta, porque você é só jurássica. E essa é uma história recente, que eu vou tentar tornar lógica, mas talvez violando a realidade, porque ela não é tão lógica quanto eu farei crer. O estudo da segurança pública teve você falou em porradas e cacetadas, muito grande, que foi durante a ditadura. As polícias militares foram consideradas forças auxiliares do Exército. E havia uma confusão absolutamente detestável entre segurança nacional, o interesse do país, e segurança pública. Levou muito tempo para destrinchar as duas coisas. Há indicadores disso. Uma delas é se olharem os secretários de segurança dos estados, verão uma porcentagem decrescente de militares, não policiais, militares como secretários. Antes era questão de coronel e general, se bom general. Houve um declínio. Nos discursos presidenciais e nos programas partidários, a segurança pública foi algo ancilar, secundário, durante muito tempo. Agora, como está muito presente na mídia, ela passa a ser um critério de votar nesse ou votar naquele. Creio que isso está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Então, com esses dados, eu quero dizer que a segurança pública, como uma disciplina, ela está em sua infância. Está começando. Nós estamos construindo base de dados. A primeira pesquisa nacional de vitimização terminou há 2 anos, com 70 mil entrevistas. E está a Senasp buscando analista para os dados coletados. Jairo falou que um dos buracos que nós temos na formação de pessoas é de pessoas capazes de analisar dados de vários tipos, inclusive dados de survey. Bom, essa pesquisa é um survey. Caríssimo, caríssimo. Há falsas oposições que temos que superar e estamos superando. Uma delas é direito de um lado, as ciências políticas, sociais, inclusive nossa sociologia, nossa antropologia, do outro. É uma opção falsa. As duas se complementam. Nós temos tido aqui tradições de pessoas, de grupos que trabalham sobre o judiciário. Eu tenho um excelente aluno
não está aqui, então posso dizer o nome, o Michel, que está trabalhando sobre o processamento na justiça de alguns casos na Baixada. Tivemos várias outras pessoas. Há programas, também uma falsa oposição entre quantitativo e qualitativo. Essa oposição a gente inventa, mas não existe. Não existe. E a junção entre os dois é talvez a coisa mais bonita que exista na ciência política e social. É uma junção que pode ser feita, deve ser feita, e ela é esteticamente muito bonita. Organizacionalmente, nós temos um problema. A segurança pública não tem um locus. Onde que fica a segurança pública? Não há departamentos de segurança pública. Nós temos núcleos e temos centros. E temos problemas porque são núcleos e centros. Um dos problemas é a diretores, presidentes, organizadores, as pessoas mais altas, vitalícias. São as mesmas. E o núcleo passa a ser conhecido como o centro do fulano, o núcleo do ciclano. O que quer dizer que temos uma permanência de pessoas no alto e uma alta rotatividade de pessoas em posições secundárias. Não é a organização ideal para a produção científica. Mas aqui existe uma versão perversa do padrão FIFA. Qual é o padrão FIFA? Quem entra na FIFA fica lá 10 anos, mínimo, né? Então, temos esse problema. Nós precisamos formar departamentos ou programas dentro de departamentos. Núcleos e centros não bastam. São importantes, têm feito uma tarefa muito bonita, mas a passagem do não diretor é um epifenômeno. Dá uma voltinha e segue. Assim não vai longe. Criou-se há pouco tempo, uns anos atrás, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tenho ainda alguma esperança. É um fórum que coloca junto pessoas que antes não dialogavam. É muito difícil você colocar intelectuais que têm uma história familiar ou pessoal de cerceamento de direitos durante a ditadura e policiais que são ainda vistos como instrumentos da mesma. Há um antagonismo. Como superar? Não é fácil. Nisso estamos tentando. Eu gostaria que as instituições deixassem, núcleos e centros, deixassem de ter uma organização de tipo estrela, um centro, várias periferias, para uma organização mais matricial, democrática, como são os departamentos. Mas para isso precisam ser departamentos. E não são. Creio que todos os que damos entrevistas a respeito de problemas de segurança pública enfrentamos um problema sério de que os jornalistas não foram treinados no conhecimento de segurança pública. Então, qual é a causa da violência? Nossa Senhora! E agora? Né? Você está na televisão, tem alguns milhões de pessoas ali. Qual é a causa da violência? Eu congelo na cadeira e tenho que responder a esse tipo de pergunta. Também, o problema mais fundamental de que nós não pensamos metodologicamente. Nós não pensamos metodologicamente. Então, algumas coisas que poderiam ter um enquadramento, um enfoque, atediamento, já de pesquisa, buscando uma solução, não.
cai numa vulgaridade extrema. Hoje, pela manhã, eu dei uma entrevista a respeito disso. Então, olha, Alba, você pode avaliar. O que aconteceu com as pessoas que fugiram do alemão que nós vimos na televisão? Caceta, como é que eu vou saber? Me perguntaram isso. Ô João, como é que te fazem perguntas que são impossíveis de responder? Eu disse, querido, há chutes a respeito. Eu sou um péssimo batedor de pênalti, mas se você quiser, eu bato pênalti aqui para você. Isso no radinho, ele deve estar lá em problemas. Nós precisamos estudar, já começamos a estudar alguns atores, a estudar policiais, a estudar o judiciário, e eu creio que temos progredido bastante, a estudar delinquentes. Precisamos estudar as pessoas que dentro dos órgãos decisórios, Assembleia Legislativa, Congresso, Senado, as pessoas que tratam de segurança, sabemos quase nada a respeito delas. Quase nada. E tampouco sabemos muito sobre o que pensa a população. Não só sabemos pouco, mas não damos muita bola. Porque o pouco que sabemos revela uma orientação diferente da dos intelectuais. Parte da população não quer a mesma coisa que os intelectuais querem. E esse querer dos intelectuais aparece na interpretação de dados suscetíveis a muita variação na interpretação. As pesquisas e métodos, mencionei essa necessidade de integrar quali e quanti. Isso não é slogan, não. Não é slogan. É uma realidade. E em pouco tempo vou mencionar de que eu fiz uma aventura ilegítima, totalmente ilegítima, no âmbito da comunicação. Que comunicação? Livros. E vou contar o resultado que encontrei para vocês. Vocês desculpem a audácia de entrar nessa área, mas, enfim, a gente, quando fica velho, pode fazer algumas coisas, inclusive dizer a verdade, né? O preço é pequeno. Você está gagando, isso. As pesquisas que temos feitas nessa área começam com pesquisas agregadas. São as mais fáceis de fazer. Mas os dados vêm viciados. Então precisa de muita correção do dado. Isso inclui os dados mais confiáveis são sobre homicídios. E sabemos quão pouco confiáveis são. Agora imagina dados sobre furto e roubo de celular. Não adianta, joga fora. Sobre carros, sabemos um pouquinho mais. Furto e roubo. Por quê? Porque tem seguro obrigatório. Mas também sabemos que muita gente não faz o seguro obrigatório. E que há uma correlata social desse não fazer. Então, as análises baseadas nesse tipo de dados têm um viés de ausência, um viés de seleção social sobre quem informa. E agora deixa eu falar da minha audácia. Falta de vergonha. Total. Eu descobri que há 40 milhões de livros esperando para serem analisados. Calma. Ninguém vai ler 40 milhões de livros. Eu certamente, pré-cambriano, não, e vocês também não, né? Mas é que há características desses livros que podem ser analisadas. Essas características são textos, escritas, que podem ser analisadas. Então, o que fiz? Busquei os livros em russo,